Olá, meu nome é Herbert Victor, sou estudante de Engenharia Mecânica da Faculdade Maurício de Nassau. Estou aqui a pedido da professora Emanuele para fazer a apresentação de uma pesquisa que foi realizada para complementação da segunda nota da cadeira de Mecânica de Ciência dos Materiais. Nosso grupo é composto por eu, Herbert Victor, Bruno Henrique, Letícia Thaís, Rodolfo de Luna, Wagner Marques e Felipe Carlos. Para a pesquisa, nós utilizamos como base alguns materiais, como por exemplo, pesquisas feitas por universidades, livros, que um deles foi o Callister, outro nós utilizamos apenas como apoio, que foi os compostos estruturais do Dr. Flamínio, e também utilizamos materiais disponíveis pela nossa professora para entender um pouco mais sobre os materiais compostos, certo? Como conceito, temos o seguinte: o que significa o termo compósito? Segundo o dicionário, material compósito é aquele que é constituído pela aglutinação de duas ou mais substâncias. Basicamente, são materiais que são formados pela união de dois ou mais elementos, com a finalidade de obter um produto cujas propriedades estarão diretamente relacionadas com as suas substâncias utilizadas, aproveitando assim as qualidades apresentadas por esse. Ou seja, basicamente, materiais compostos serão duas ou mais substâncias que serão aglutinadas juntas para fazer com que um material final tenha uma melhor propriedade, certo? Nós temos um pouco sobre a história dos materiais compostos, de onde vieram os materiais compostos na realidade. Os materiais compostos surgiram quando o homem começou a observar as propriedades contidas nos materiais e que a união de dois materiais distintos possibilitaria maiores possibilidades. Aqui está sendo referenciado dois materiais distintos, mas pode ser 2, 3, 4, quantos materiais distintos for, para que as propriedades da matéria-prima, do material final, seja específica para as suas funções, certo? Então o homem começou a observar que a junção de materiais possibilitaria a ele uma maior gama de materiais com propriedades distintas, e isso possibilitou a evolução da sociedade. Como vocês podem ver, no Antigo Egito também já se fazia alguns utensílios de materiais compostos. E no caso não foi um tecido, foi realmente um material para construção civil, nesse caso um tijolo, que era feito de palha e barro. Quando os egípcios perceberam que a junção da palha com o barro iria aumentar a resistência do material, possibilitou a eles uma maior gama, digamos assim, de possibilidades quanto à construção civil na época. Hoje em dia, a corrida para os materiais compostos começou a partir da necessidade dos militares em obter novos materiais mais leves, mas que possuíam a mesma ou até melhores propriedades que a dos materiais existentes na época. Quando falamos de hoje em dia, estou falando numa classe histórica, certo? Numa classificação histórica. Os militares começaram o desenvolvimento de novas pesquisas agora recentemente, digamos assim, né, na Segunda Guerra Mundial. Foi a partir da Segunda Guerra Mundial que eles perceberam a necessidade de pesquisar novos materiais que fossem mais leves, e que esses materiais mais leves eles possibilitariam uma maior autonomia dos seus veículos, dos seus equipamentos para aquela situação de batalha, certo? Aí nós temos a formação. Muitos materiais compostos são constituídos de apenas duas fases, a matriz e a fase dispersa. Geralmente essas apresentam as seguintes propriedades: a fase dispersa tipicamente são resistentes e com baixa densidade. A fase matricial, material dúctil e tenaz. Ou seja, basicamente a fase dispersa é aquela fase em que
irá realçar as propriedades do material, enquanto a fase matricial ela será a estrutura do compósito, certo? E vocês, como já foi mencionado, as características de cada um, as propriedades individuais de cada uma, geralmente serão essa: material dúctil e tenaz para matricial e material resistente e com baixa densidade para a fase dispersa, certo? Aqui nós temos uma imagenzinha que melhor especifica como se organiza a fase matricial e a fase dispersa no elemento compósito. A fase matricial, como já foi mencionado, seria a fase em que irá dar a estrutura do compósito. Já a fase dispersa, ela seria, digamos assim, a parte central do compósito, pois é nela que irá ser colocada, atribuída o refinamento, digamos assim, das propriedades daquele material, pois ela é que irá realçar mais essas propriedades do material compósito que está sendo formado, certo? Após todo o processo, as propriedades resultantes serão função das propriedades das fases contidas e das suas quantidades relativas, também correlacionando-se com a geometria da fase dispersa, formando forma, tamanho, distribuição, etc. Ou seja, basicamente as propriedades do material será a junção das duas fases, a fase dispersa e a fase matricial, porque por mais que seja na fase dispersa que contenha as principais propriedades que serão realçadas, mas na fase matricial não devemos esquecer que ela também é um material, ou seja, esse material também vai ter suas propriedades. Também temos para propriedades levar em consideração a geometria da fase matricial, da fase dispersa. Essa geometria irá influenciar diretamente as propriedades do material. Também tem as quantidades de materiais de cada uma das fases, na fase dispersa, da fase matricial. Isso aí também irá infligir uma consequência nas propriedades, certo? E aqui só uma observação, que na fase matricial ela pode ser também definida como fase contínua, e a fase dispersa pode ser chamada de reforço ou modificador. Aí temos a classificação de materiais compostos. A classificação de materiais compostos pode ser, deve dar-se por suas fases de formação. As fases de formação que está querendo dizer é a fase de formação da matricial e a fase de formação da dispersa, certo? Ou seja, essas duas fases é que serão a subdivisão para a classificação dos materiais compostos. Aí, para a fase matricial, nós vamos ter os compostos dessa fase são compostos por matrizes cerâmicas, poliméricas e metálicas. E nós temos como principais características de cada uma delas: para a fase metálica, o módulo de elasticidade, ductibilidade e resistência elevadas à temperatura. Para a cerâmica, carece de tenacidade, mas possui uma maior dureza. Para a polimérica, comumente conhecida como plástico reforçado, possui uma alta resistência. E nós temos também alguns dos materiais que são utilizados para essas matrizes metálicas, cerâmicas e poliméricas. No caso, o exemplo de material para metálica seria alumínio, seria o ferro. No caso da cerâmica seria silício, nitreto de silício, e na caso para a fase polimérica seria o nylon, PVC. Existem várias que podem ser utilizadas, mas apenas com relação a esses tipos de materiais: metálico, cerâmico e polimérico. Já isso não ocorre na fase dispersa. A fase dispersa, como o próprio cálice diz, existem inúmeras possibilidades de materiais a serem utilizados para a composição da fase dispersa. Por que existem inúmeras possibilidades? Porque é justamente a fase dispersa quem irá proporcionar a propriedade do material. Ou seja, existem milhares de materiais em nosso mundo,
digamos assim, que nós conhecemos. E cada material vai apresentar uma propriedade diferente. Ou seja, a junção da fase da matriz que irá proporcionar a forma com os inúmeros materiais que existem em nosso mundo possibilitará inúmeras e infinitas, materiais com diferentes propriedades, certo? Então, isso aí é quanto aos materiais a serem utilizados. Mas existe uma subdivisão da fase dispersa que está, digamos, relacionado com a forma como essa fase é construída. Essa fase é construída através de partículas, de reforço com fibra ou estruturalmente a fase dispersa. Isso aí irá classificar um pouco mais a geometria, digamos assim, como foi formado essa fase dispersa, certo? E irá atribuir as propriedades também para esse material. Nós temos a aplicação na indústria, como devido à sua característica e inigualável capacidade de absorção de propriedades, diversos materiais na atualidade, a utilização de compostos estende-se do nosso cotidiano até a indústria, como na aeroespacial, destacando-se na fábrica de aviões. Como foi mencionado, e como vocês também deram para ver, existem inúmeras possibilidades de utilização desse material. Então, um exemplo deles é na fabricação de aviões, que 50% dos materiais da fabricação de avião são de materiais compostos. Uma coisa que que é prejudicial nos materiais compostos é devido ao seu reaproveitamento, porque como é a junção de vários materiais, fica difícil a classificação e a separação desses materiais após serem juntados. Tanto é que o Brasil, não só o Brasil como também outros países, estão vendo uma legislação e uma forma de reaproveitar e de descartar esses materiais com maior eficiência. Então nós temos aqui um avião, um Boeing, eu não me lembro qual é o modelo, mas que apresenta 50% de seus materiais de compostos. Nós temos também a carroceria de um carro, essa daqui é de uma Lamborghini, que também apresenta materiais compostos para deixá-lo mais leve. E como conclusão, concluímos que os materiais compostos são um dos tipos de materiais mais importantes para o cotidiano do ser humano. Sem ele, boa parte da nossa sociedade como nós a conhecemos hoje não subsistiria. E isso aí foi o que nós vimos ao decorrer de toda essa pesquisa, de toda essa apresentação. Nós do nosso grupo agradecemos bastante. E é isso aí, fiquem com Deus.